Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos fazer os comentários, alguma correção sobre a semana 3 do nosso PET 3 de História, tá? Mais especificamente, nessa semana, nós vamos trabalhar com alguns dos povos que habitaram aqui o continente americano antes da chegada, dos europeus. Nós já trabalhamos em um outro momento a chegada, dos homens aqui no continente americano, as possíveis rotas, que eles teriam utilizado para chegar aqui no continente americano, As duas mais prováveis pelo Estreito de Bering e a outra, pelo Oceano Pacífico, utilizando ali pequenas embarcações navegando de ilhas em ilhas, tá? Então, nessa primeira semana, inicialmente traz, para vocês um texto, peço que vocês estejam lendo, para aumentar o conhecimento de vocês, sobre o assunto. Nesse texto aqui está falando sobre as descobertas, de algumas tumbas pré-colombianas, A América, antes da chegada, dos europeus, é conhecida, como América pré-colombiana. Não é um termo assim, tão correto de se utilizar, mas devido, ao longo do tempo de se ficar, utilizando esse termo, acabou aí pegando, tá? Então, para se referir às populações que viviam aqui no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, nós utilizamos esse termo aí, pré-colombianos. Então, são tumbas, antes, da chegada, que foram construídas antes da chegada aí de Cristóvão Colombo pelas populações, pelas tribos indígenas, pelos nativos que habitavam aqui a América antes da chegada dos europeus, tá? É sempre bom reforçar isso daí um pouquinho. Aí vem, as atividades geralmente não têm muita relação com o texto, Eu acho que isso peca um pouquinho, bastante, na verdade, o PET, Mas aí a gente tá sempre aí comentando e aprofundando o conteúdo aqui de uma outra forma, Como uma videoaula que eu tenho gravada sobre esses povos, pré-colombianos, que eu vou deixar aí na descrição aqui do vídeo para vocês, estarem conhecendo um pouquinho mais sobre a história desses povos. Então vamos lá para a primeira atividade. Segundo Alexandre Belmonte, vários termos têm sido usados para se referir à antiguidade do continente americano. História pré-colombiana, como a gente já falou, pré-história americana, história pré-hispânica nos países de colonização espanhola, como é o caso do Peru, da Colômbia, do México, do Equador, enfim. História do pré-contato, nos Estados Unidos, ou seja, na região dos Estados Unidos, lá na América do Norte. História pré-colonial. Todas essas perspectivas destacam a descoberta e subsequente invasão europeia no continente, a partir de 1492. Então, 1492 é o ano que data, que marca a chegada de Cristóvão Colombo aqui no continente americano. Quando ele chegou aqui, ele nem sabia que tinha chegado em um novo continente. Ele achou que tinha chegado às Índias, que era a busca dos europeus naquele momento, naquela época, chegar às Índias Orientais para conseguir especiarias, que era muito lucrativo para o comércio europeu. Então, os habitantes desse novo continente aqui, que o Cristóvão Colombo achou ter chegado aí nas Índias, foram chamados todos de índios, ignorando toda a diversidade dos vários povos indígenas que viviam aqui no continente. Então, tratou todo mundo como se fosse igual, tá? Então, isso é um termo muito preconceituoso, chamar a pessoa de índio, Vem aí do termo aí de indigente, de a gente não ter uma identidade, não conseguir identificar, propriamente aquela pessoa. Então, esses termos aí marcam essa divisão, antes da chegada dos europeus e como que ficou a situação depois. Observe o mapa abaixo e logo em seguida responda as questões. Então, aqui nós temos um mapa, questão aí de geografia, fazendo aí uma interdisciplinaridade aí com geografia. Esse mapa aqui, espero que todo mundo, consiga reconhecer como sendo o mapa, do continente americano.
tá? Aí o continente americano, né, como um todo, porque aqui nós temos a divisão, né, na América do Sul, América Central e América do Norte, tá? Mas a gente trata aqui o continente americano, né, como sendo um só. Aí, nesse mapa aqui, nós temos algumas legendas. Nós também já trabalhamos aí a questão, né, das legendas. Então, apesar de das escritas aqui estarem, né, bem ruins, né, bem embaçadas, nós temos aqui, ó, a cor laranja dos povos incas. Então, a região no mapa onde que está de laranja é a região onde que esses povos aqui incas, né, habitaram. A parte aqui de salmão, né, nós temos os astecas. Então, essa é a região aqui que os astecas dominaram. A parte de rosa, dos maias, né? Então, essa é a região dos maias. A parte de verde escuro, dos tupis, aí aqui já no território, né, brasileiro. Aqui, ó, a Aruaques, Anuaques, né? Não estou nem conseguindo ler aqui direito aqui, essa tradução aqui, esse nome. Então, essa parte aqui também de um laranja, tá? Um salmão mais escuro, tá? É essa região aqui que pega, né, parte, né, dos países que foram colonizados pela Espanha, né, e alguns aqui por Portugal. E essa parte de verde claro, né, os Gs, né, que são povos, né, indígenas que habitaram aqui o território brasileiro também. E aqui vem outras, né, legendas que a gente consegue identificar aqui pelo mapa. Então, na pergunta aqui da letra A, qual continente está representado, né, na imagem? Bom, já comentei aqui com vocês, bem fácil de identificar, está representado o continente americano. Letra B, o que as regiões em destaque representam? Então, está falando o quê? Das regiões em destaque são as coloridas, né? Elas representam o território ocupado por esses povos, né? Os povos são esses daqui. C. Segundo o mapa, quais povos ocuparam a América na antiguidade? Então, aqui nós temos essa representação desses povos, né, que ocuparam todo o território americano, né, na antiguidade, né, ou seja, antes aí da chegada dos europeus. D. Dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar ou já estudou? Então, vocês já ouviram falar de algum desses povos aqui? Já estudou sobre cada um deles? Conhece, né? O que vocês sabem? Coloca isso daí nessa questão, tá? Já ouviram falar sobre os incas? Sobre os maias, né? Provavelmente, né? Sobre o calendário maia, que falou que o mundo iria acabar, né? Que as pessoas interpretaram, né? Que segundo o calendário maia, o mundo iria acabar em 2012, tá? Então, coloca todas as informações que vocês, né, tiverem conhecimento nessa questão aqui, da letra D. Aí aqui, ó, para além dos povos representados na imagem, quais outros você conhece? Então, para além desses daqui, quais outros vocês conhecem? Nenhum outro, né? Ou já ouviu falar de algum outro? Aqui, né, na nossa cidade de Conselheiro Lafayette, a região foi habitada por povos indígenas, né, da tribo dos Carijós, né, que pertencia aí ao grupo linguístico, né, dos tupis-guaranis, né? Então, os Carijós, provavelmente algum de vocês já deve ter escutado falar, e eles não estão representados aqui, não é? Correto? Nós temos os Olmecas. Então, vocês podem até fazer uma pesquisa sobre alguns outros povos indígenas, né, que não estão representados aqui e colocar o nome deles aqui na letra E, tá? Então, né, apesar de ser bastante questões aqui, são bem simples. Número 2. Os maias habitaram a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize, etc. Tiveram seu auge durante o século 3 e 10, né, depois de Cristo, período que ficou conhecido como Clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Eles desenvolveram importantes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática. Segundo especialistas, entre todos os sistemas de escrita existentes na Mesoamérica, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Esse sistema de escrita foi fruto do intercâmbio cultural com a civilização olmeca, que anteriormente ocupou aquela região mexicana. Desprovida de um sistema alfabético, a escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres, que representavam sons
ou símbolos, né? Então, aqui está a imagem, né, de alguns desses caracteres maias, tá? Cada um desses caracteres representa aí um som ou, né, um símbolo, né? Passa uma mensagem. Então, sobre o sistema de escrita dos maias, responda: A. De acordo com a imagem, como era a escrita maia? Então, olha só, a escrita maia, ela era pictográfica, tá? Ou seja, ela contava aqui com vários caracteres, né, que representavam sons ou símbolos, tá? Então, essa é uma escrita, né, pictográfica ou ideográfica, tá? Que são imagens, né, que representam ideias, tá? Então, de acordo com a imagem, a gente consegue observar isso, né? Que eram caracteres que representavam sons e imagens. Ó, sons e símbolos. B. Levante hipóteses sobre a utilização da escrita na sociedade maia. Tá? Então, a sociedade maia utilizava a escrita aí para fazer registros, né? Essa era a principal função da escrita em qualquer sociedade, né? Fazer registros, mas também era utilizada aí como distinção social, porque somente, né, os membros da elite maia, né, que tinham conhecimento aí da escrita. Uma pessoa aí, né, de uma condição social mais baixa dentro dessa sociedade não tinha o domínio da escrita. Então, quem conseguia escrever nessas sociedades pertencia aí a uma camada da sociedade muito mais elevada, né? Era considerado aí um membro da elite. Tá? Então, além de fazer registro, servia também como distinção social. Pesquise no livro didático ou na internet mais informações e curiosidades sobre a escrita maia. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí, né, sobre a escrita maia e colocar tudo isso que a gente ainda não comentou. Como, por exemplo, que a escrita maia tinha mais de 1000 caracteres, né? Então, olha só, eram muitos símbolos. Tá? Vocês podem colocar também que a escrita maia era feita em 2 blocos, né, com colunas, e a escrita começava aqui da esquerda para a direita, como a gente costuma se escrever atualmente, né? Então, era feita a escrita dessa forma, esquerda, direita, em zigue-zague aqui, tá? Quando chegava no final, pulava para a coluna seguinte e começava de novo da esquerda para a direita. Então, são algumas das curiosidades, né? A forma com que eles repetiam determinados símbolos ali, tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa e colocar todas essas curiosidades aqui. Na número 3, agora vai falar sobre a escrita, né, dos astecas. Então, olha, assim como os maias, os astecas também desenvolveram uma escrita própria. O sistema de escrita asteca foi adaptado a partir de sistemas de escrita usados no México Central, como a escrita zapoteca. Acredita-se que também a escrita mixteca descende da escrita zapoteca. A escrita asteca era, na realidade, uma proto-escrita pictográfica e ideográfica. Então, olha só, uma proto-escrita. Não era uma escrita propriamente dita, porque ela não tinha um padrão, uma regra. Olha só, na língua portuguesa nós temos regras, né, gramaticais, né, de como escrever, de como acentuar, de como pontuar, né? Então, isso tem toda uma característica aí de uma escrita. Essa questão aqui de ser uma proto-escrita é que não tinha muito essas regras. Isso ia conforme ali mais ou menos quem estava escrevendo, tá? E ela era pictográfica e ideográfica, ou seja, utilizava aqui símbolos, tá? Imagens para representar aí ideias, representar aí sons. Expandida por rebus fonéticos. Ao contrário da escrita maia, não existia um conjunto definido de símbolos ou de regras sobre a sua utilização. Então, aqui, ó, por isso que ela é uma proto-escrita, tá? Em vez disso, os escribas astecas criavam composições individuais, cada um deles decidindo como representar as ideias que pretendia transmitir. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Então, aqui nós temos a imagem de um códice, né, asteca, que é esse documento aqui, né, feito com um tipo de papel, né, que eles produziam, né, que tem uma mensagem, né, por trás dele.
eu não consigo identificar essa mensagem, né? Vai ser tema aí de uma das perguntas aqui, tá? Mas passa-se uma mensagem, tá? Esses símbolos aqui, essas imagens estão passando, né, uma mensagem, quer nos dizer alguma história, né? Quer nos contar algo. Então vamos lá. O que você consegue observar na imagem? Né? Então, aqui vocês vão detalhar o que vocês conseguem imaginar. Olha, eu consigo observar aqui uma serpente, né, engolindo uma pessoa. Consigo identificar aqui o que parece ser um guerreiro asteca, né, uma pessoa aqui, uma cabeça de águia. Consigo identificar alguns pássaros, né, aqui também, né, com alguns pássaros, com algumas pessoas. São alguns, né, símbolos, né, alguns desenhos aqui que eu consigo identificar. Muitas figuras, né, geométricas, tá? O círculo aqui. E por aí vai. Vocês vão descrever tudo o que vocês conseguem observar na imagem. Segundo o texto e a imagem, como era a escrita asteca? Então, a escrita asteca era composta, né, de pictogramas e ideogramas, tá? Expandidas aí por rebus fonéticos, que representavam, né, ideias, representavam aí, né, sons, tá? Então, a escrita asteca era dessa forma. Você consegue identificar o que está escrito no Códex Borbônicos, que é este, né, da imagem aqui? O que dificulta esse entendimento? Né? Então, eu não consigo compreender, identificar o que está escrito. Né? O que dificulta esse meu entendimento é a falta, né, de um estudo dessa linguagem aqui, né, de um conhecimento. E um conhecimento que, né, muitas vezes se perdeu ao longo do tempo. Então, são pouquíssimas as pessoas, né, os estudiosos, que conseguem, né, identificar o significado, né, do conteúdo dessa escrita aqui. Tá? A mensagem, né, que é o que está aqui, queria passar. Tá? É a mesma coisa de criar, né, da gente criar uma nova linguagem e as gerações futuras, né, não terem acesso ao o que a gente quis, né, passar, o que representava cada um dos símbolos que a gente criou, tá? E letra D, por que a escrita asteca não é considerada por muitos como um verdadeiro sistema de escrita? Aí está aqui no texto, né, a parte que eu tinha comentado com vocês, né, do porquê ela é uma proto-escrita, né, porque a escrita asteca não existia um conjunto definido de símbolos ou de regras sobre sua utilização, tá? E vocês podem copiar até a parte aqui toda grifada. E a número 4, né? Diferentemente dos maias e dos astecas, os incas, povos que habitaram o sul do continente americano, né, nossos vizinhos aqui, né, do Peru, Colômbia, Equador, não desenvolveram um sistema de escrita. Porém, os funcionários do imperador utilizavam um instrumento que ficou conhecido como quipo. Né? Abaixo podemos observar a representação de um quipo inca. Faça uma pesquisa no seu livro didático ou na internet e em seguida responda as questões abaixo. Tá? Então aqui está o desenho de um quipo. O que era um quipo? Então era um sistema de comunicação, um sistema de registro, né? um instrumento de registro de comunicação. Tá? Então isso era um quipo. Como era feito um quipo? Né? Um quipo era feito, né, unindo, né, vários nós, né, um cordão com vários nós. Né? Então, vários cordões, unindo vários cordões, né, com vários nós. Cada um desses nós representava uma mensagem, representava um número, né, representava aí uma forma, né, de registro. Tá? Então, pode observar aqui, ó, que são vários cordões unidos aqui com vários nós, né? Tem nós na ponta, tem nós no meio, tem cordões aqui que só tem um, tem cordões que tem mais. Cada um desses cordões aqui, né? Então tá passando aí uma mensagem, tem algo registrado neles. Qual era a função do quipo dentro da sociedade inca? Né? Então o quipo, a função dele era de, né, comunicação
e de registro contábil, né? Então, os comerciantes utilizavam o quipo, né, os funcionários ali do rei, para fazer esses registros, né, contábeis aí. Então, foi um sistema desenvolvido pelos incas, né, para se comunicarem, para registrarem aí as suas transações, né, econômicas, comerciais, né, enfim, tudo que está relacionado aí a números, né, dentro da sociedade inca. Então, com isso, a gente finaliza, né, a nossa semana 3, tá? Eu tentei correr aqui um pouco para o vídeo não ficar extenso como ficou da última vez, tá? Mas estou aqui para tirar as dúvidas, né, de vocês. É só me mandar uma mensagem para a gente aprofundar em alguma questão que vocês, né, não tenham compreendido, né, que tenha ficado mal explicado, né, para a gente, se quiser comentar alguma outra curiosidade nas pesquisas que vocês forem fazer, né, estou à disposição, tá bom? Então, um grande abraço a todos e bons estudos.